Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste domingo, dia 16 de agosto, e que essa paz encontre você exatamente onde você está, sem precisar que você se arrume primeiro, sem precisar que você finja estar bem. Que essa paz desça sobre a sua casa inteira, sobre cada pessoa que dorme sobre o seu teto, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o trabalho que você vai encarar amanhã de manhã cedo, sobre a sua saúde e sobre esse coração que talvez esteja carregando mais peso do que você mesmo tem coragem de admitir em voz alta. Hoje a igreja celebra uma das festas mais bonitas do ano, a Assunção de Nossa Senhora, o dia em que Maria, corpo e alma, foi levada para junto de Deus, coroada como Rainha do céu e da terra. E há algo nessa festa que fala diretamente com você agora, neste instante, porque antes de subir aos céus em glória, Maria primeiro aprendeu, aqui na terra, a se entregar por inteiro, em cada detalhe pequeno da vida comum, nas tarefas simples de uma casa, no cuidado com um parente idoso, na espera silenciosa de quem confia sem exigir respostas imediatas. E é sobre essa entrega, sobre esse sim silencioso que sustenta tudo que eu quero conversar com você nesta manhã. E se você está passando por um tempo comum na sua própria vida, desses dias que parecem repetidos, sem festa, sem grande acontecimento, saiba que é exatamente nesse tempo comum que Deus mais trabalha, moldando devagar, preparando o milagre que ainda vai chegar. Antes de qualquer palavra minha, eu preciso que você faça uma coisa simples, mas importante. Pare por um instante, só alguns segundos. Solte os ombros, que provavelmente estão tensos desde que você acordou, sem nem perceber. Respire fundo, bem devagar, como quem solta pelo nariz tudo aquilo que carregou essa semana inteira nas costas, tudo aquilo que não teve tempo de processar direito. Sinta o ar entrando, enchendo o peito, e sinta o peito se abrindo um pouco mais do que estava há um minuto atrás. Você não precisa correr para lugar nenhum agora. Este é o seu momento com Deus, e Deus nunca tem pressa quando o assunto é você. Talvez você tenha acordado hoje com aquele peso esquisito no meio do peito, aquele que não tem nome certo, mas que já estava ali quando você abriu os olhos, antes mesmo de pensar em qualquer problema específico. Talvez você tenha passado boa parte da noite virando de um lado para o outro, olhando o teto no escuro, tentando entender em que momento exato a vida ficou tão difícil de carregar sozinho. Talvez você já tenha chorado hoje, de manhã cedo, na cozinha, enquanto lavava uma xícara, e ninguém em casa percebeu, porque você aprendeu a chorar em silêncio para não preocupar ninguém. Talvez você esteja esperando uma resposta que insiste em não chegar, olhando para a tela do celular, atualizando de novo, e a mensagem continua ausente, e o silêncio dói mais do que qualquer palavra dura poderia doer. Talvez os seus filhos estejam distantes, não necessariamente porque foram morar longe, mas naquele silêncio pesado que se instala entre pessoas que já se amaram tanto e hoje mal se olham nos olhos. Talvez o seu casamento tenha esfriado de um jeito que você nem sabe apontar o dia exato em que isso começou, só sabe que hoje vocês dividem a mesma casa como dois estranhos educados. Talvez a conta não feche. E você já perdeu a conta de quantas vezes rezou pedindo um milagre financeiro que ainda não chegou, enquanto as contas continuam se acumulando sobre a mesa. Talvez o corpo esteja cansado de um jeito que remédio nenhum resolve, porque esse cansaço não mora só no corpo, mora também na alma, mora no fundo de quem já não sabe mais quanto pode aguentar sozinho. Talvez você já tenha se pego repetindo, baixinho, quase sem perceber: Senhor, até quando? Olhando para o teto no meio da madrugada, sem resposta nenhuma vindo de volta, só o silêncio do quarto e o barulho do próprio coração batendo mais forte do que deveria. Talvez a doença de alguém que você ama esteja consumindo suas forças, suas noites, sua esperança, e você já não sabe mais como rezar por isso sem chorar no meio da oração. Talvez você esteja carregando sozinho uma decisão importante, dessas que mudam o rumo de uma vida inteira,
geladeira e ninguém ao seu redor pareça entender o tamanho do peso que essa escolha representa. Talvez você tenha aberto a geladeira essa semana e sentido o aperto no peito de saber que o dinheiro não vai render até o fim do mês e mesmo assim tenha sorrido para os filhos como se estivesse tudo bem. Talvez você já tenha rezado o mesmo pedido tantas vezes que começou a duvidar se Deus ainda está ouvindo, se essa oração de hoje vai fazer alguma diferença de verdade. Talvez a saudade de alguém que já partiu ainda aperte o peito nas horas mais inesperadas, no meio de uma tarefa simples, ao ouvir uma música antiga, ao sentir um cheiro que trouxe de volta uma lembrança inteira. E mesmo assim, no meio de tudo isso, você continua de pé. Isso também é fé. Talvez você tenha se acostumado a esconder o cansaço atrás de um sorriso, porque a vida cobrou de você a função de ser forte para todo mundo ao redor. E ninguém nunca perguntou de verdade, olhando nos seus olhos, como você mesmo está aguentando por dentro. Talvez você tenha aprendido cedo demais a resolver tudo sozinho, e hoje sinta uma vergonha estranha de simplesmente pedir ajuda, até mesmo a Deus. Mas Deus conhece. Deus sabe exatamente qual é o seu peso, porque Ele estava presente quando você chorou escondido, e Ele está aqui agora presente enquanto você escuta estas palavras. Esta oração não chegou até você por acaso. Alguma coisa, ou melhor, alguém, guiou os seus passos até aqui hoje, exatamente neste domingo de festa de Nossa Senhora, entre tantos outros vídeos, entre tantas outras coisas que você poderia estar fazendo agora. E eu preciso te fazer uma pergunta que carrego no coração. Você já pensou que talvez, assim como Maria, o que Deus está pedindo de você agora não seja força suficiente para resolver tudo sozinho, mas sim coragem para dizer sim, mesmo sem enxergar o caminho inteiro à sua frente? Porque é exatamente isso que eu quero te contar hoje, neste domingo especial. O tema que Deus colocou no meu coração para dividir com você é este: Deus visita quem se entrega a Ele, e a alma entregue também é levantada. Assim como Maria foi levada ao céu porque primeiro se deixou levar pela vontade do Pai aqui na terra dia após dia, em obediência simples, você também pode ser levantado hoje se aceitar e entregar de verdade aquilo que está te afundando. Escreva agora mesmo nos comentários para que eu veja que você está aqui comigo, presente neste momento. Senhor, eu me entrego. Só isso. Escreva com fé, mesmo que a mão esteja tremendo, mesmo que o coração ainda esteja em dúvida, mesmo que uma parte de você não acredite plenamente ainda. Deus lê o que está escrito no fundo de você antes mesmo de você digitar a primeira letra. Eu quero te levar agora até um momento muito bonito do Evangelho que a Igreja proclama exatamente hoje, nesta solenidade. Está escrito no Evangelho segundo Lucas que, assim que recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador, Maria não ficou parada, absorvida no próprio medo, no próprio susto diante de uma missão tão grande demais para qualquer ser humano carregar. Ela se levantou e foi com pressa para a região montanhosa da Judeia para visitar sua prima Isabel, que também esperava um filho, de forma inesperada, depois de anos de espera silenciosa e de aparente esquecimento. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou de alegria dentro do seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz sem conseguir se conter: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Repare bem nisso, porque é importante. Maria estava carregando a maior missão que uma criatura humana já recebeu na história da salvação, uma missão que mudaria o curso do mundo inteiro. E mesmo assim, o primeiro movimento dela não foi de medo, não foi de se recolher e se proteger dentro de casa, foi de serviço, foi de ir cuidar de alguém que também precisava, que também esperava, que também tinha dúvidas escondidas. E veja o que acontece
quando duas mulheres, uma carregando uma promessa impossível, outra carregando uma alegria tardia que veio depois de anos de espera, se encontram e se abraçam. O Espírito Santo se derrama sobre aquela casa simples, e a criança ainda no ventre reconhece a presença de Deus antes mesmo de nascer, antes mesmo de ver a luz do dia. Isso significa para você hoje que quando você se entrega, mesmo carregando o seu próprio peso, o seu próprio medo, e ainda assim se move em direção ao outro, em direção a Deus, alguma coisa se move também dentro de você e ao redor de você, mesmo que você não consiga ver isso acontecendo agora. A visita de Maria não resolveu o problema de Isabel de um jeito mágico e instantâneo. Isabel continuou grávida, continuou de idade avançada, continuou precisando de cuidado e de repouso. Mas a presença de Maria trouxe paz onde antes havia incerteza, trouxe certeza onde antes havia dúvida, trouxe o próprio Deus para dentro daquela casa simples, escondida nas montanhas. E é assim, exatamente assim, que Deus trabalha na sua vida também. Hoje, agora, neste exato domingo, enquanto você ouve estas palavras e talvez ainda não saiba dizer ao certo o que está sentindo por dentro. Ele não promete que o problema desaparece no instante exato em que você reza esta oração. Ele promete que ele vem morar dentro do problema junto com você e aos poucos, devagar, no seu tempo e não no nosso, a paz cresce maior do que o caos que antes dominava. Percebe como Isabel esperou anos, muitos anos, para conceber. E quando finalmente a promessa se cumpriu, o primeiro sinal de que Deus estava ali não foi um grande milagre visível aos olhos de todos, foi a visita simples de uma parente, um abraço, uma saudação. Às vezes a resposta de Deus para nossa espera não chega como um trovão. Chega como uma visita silenciosa, como alguém que se importa, como uma paz inesperada que desce sobre o coração numa manhã de domingo comum. Chega como uma ligação inesperada de um amigo antigo, como uma palavra certa dita na hora certa, como um alívio que não tem explicação lógica nenhuma. Só a certeza de que Deus passou por ali. Eu quero te contar uma imagem que sempre me toca profundamente e que talvez ajude você a entender melhor esse tempo de espera que você está vivendo. Pense num agricultor que planta uma semente na terra seca, no meio do sertão, numa época sem chuva nenhuma no horizonte. Ele enterra aquela semente sabendo que por fora nada vai acontecer por dias, talvez por semanas inteiras. A terra vai continuar parecendo exatamente a mesma seca, dura, rachada, sem sinal nenhum de vida visível aos olhos humanos. Mas por baixo, escondido de todo olhar, aquela semente está rachando por dentro, está morrendo para se transformar em outra coisa, está soltando uma raiz fina, quase invisível, que ninguém percebe, mas que já está descendo, buscando água nas profundezas onde ninguém mais tem coragem de olhar. É assim que a entrega funciona na sua vida também. Você entrega hoje, agora, nesta oração, e talvez amanhã de manhã nada pareça diferente à primeira vista. A conta continua a mesma, o silêncio em casa continua o mesmo, a dor no corpo continua presente. Mas por dentro, no lugar que só Deus enxerga por completo, alguma coisa já começou a se mover, já começou a mudar. A raiz já está descendo, e raiz que cresce em silêncio, sem pressa, é raiz que sustenta a árvore forte depois, capaz de resistir a qualquer vento que venha. Eu penso também numa outra imagem, a da costureira que remenda um tecido rasgado. Ela não joga fora o pano só porque ele rasgou numa parte. Ela pega a agulha, escolhe a linha certa e devagar, ponto por ponto, vai unindo de novo o que estava separado. De longe, quem olha o tecido pronto às vezes nem percebe onde foi o rasgo, porque a costura, feita com paciência e com mão firme, deixa o pano ainda mais resistente naquele ponto do que estava antes. É assim que Deus trabalha nas partes da sua vida que estão rasgadas. Ele não descarta o que está machucado. Ele senta ao seu lado com paciência que a gente nem entende e vai costurando ponto por ponto o casamento, a família, a saúde, a fé,
até que com o tempo, aquele lugar que doeu tanto se torne o lugar mais forte de toda a sua história. Fique comigo até o final desta oração, porque eu sinto profundamente no coração que Deus quer fazer algo especial em você hoje. Não feche este vídeo agora, mesmo que a vontade seja de ir cuidar de mais uma tarefa, de mais uma preocupação que insiste em bater a porta da sua mente. Eu sei que a rotina chama, que a lista de afazeres não para de crescer, que sempre existe alguma coisa urgente esperando lá fora, mas nada, absolutamente nada, é mais urgente hoje do que este encontro entre você e Deus. Guarde este minuto para Ele, só este, e depois volte para a sua rotina levando algo diferente por dentro, um pouco mais leve, um pouco mais confiante de que você não está sozinho nessa caminhada. Daqui a pouco, juntos, vamos colocar diante do Senhor exatamente aquilo que mais pesa dentro de você neste momento, e vamos deixar esse peso ali, aos pés dele, como quem finalmente deposita um fardo grande demais para carregar sozinho por mais um dia. Existe ainda uma terceira imagem que eu não consigo deixar de trazer para você hoje, porque ela é a própria imagem do Magnificat. O cântico que Maria entoou na casa de Isabel. Maria não cantou porque tudo já estava resolvido na vida dela. Ela ainda tinha uma viagem longa pela frente, um parto numa manjedoura, uma fuga para o Egito, uma vida inteira marcada por incertezas que nenhuma mãe gostaria de enfrentar. E mesmo assim ela cantou: "A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva." Ela cantou no meio da incerteza, não depois dela. Ela louvou antes de ver o final da história, porque já confiava em quem escreve cada capítulo, mesmo os capítulos que ainda não fazem sentido nenhum para nós. E é isso que eu te convido a fazer hoje, mesmo que pareça difícil, mesmo que o coração ainda esteja apertado. Louvar antes de ver, agradecer antes da resposta chegar, cantar mesmo no meio da travessia, porque você já sabe, no fundo, em quem você está confiando. Eu acredito de todo o coração que muita gente ouvindo esta oração agora carrega um peso que não conta para ninguém, nem mesmo para as pessoas mais próximas. E às vezes a gente pensa, sem perceber, que precisa resolver tudo com as próprias forças antes de merecer a ajuda de Deus, antes de merecer descanso, antes de merecer colo. Mas não é assim que o amor do Pai funciona. E nunca foi. Ele não espera você se arrumar para vir até Ele. Ele não espera você resolver primeiro para depois te acolher. Ele vem até você exatamente como você está agora, com as roupas de casa, com o cabelo desarrumado, com o coração cansado, exatamente onde você está. Agora chegou o momento mais importante desta manhã. Se for possível, feche os olhos. Respire uma última vez, bem devagar, sentindo o ar preencher todo o peito. Coloque uma das mãos sobre o coração e sinta ele batendo. Sinta que você está vivo, que você está aqui presente, que Deus te trouxe até este instante exato por um motivo que talvez você ainda não entenda completamente. Imagine agora Jesus parado bem diante de você, do jeito mais simples possível, sem grandiosidade nenhuma, sem distância, só olhando para você com aqueles olhos que enxergam tudo e ainda assim não desviam o olhar de você. Imagine que Ele estende a mão na sua direção, esperando, paciente, não para pegar algo de você, mas para receber aquilo que você já não aguenta mais carregar sozinho nas próprias costas. Fique nesse silêncio por um instante a mais, deixe o peito relaxar por completo. Deixe a mão que está sobre o coração sentir o calor de quem finalmente está sendo cuidado de verdade, sem cobrança nenhuma. Agora, rezemos juntos. Senhor, antes de qualquer pedido, eu quero te agradecer. Obrigado por este dia que começa. Obrigado pelo ar que enche o meu peito agora mesmo. Obrigado por cada pessoa que amo e que ainda respira ao meu lado nesta manhã. Obrigado porque, mesmo nos dias em que eu duvidei, mesmo nas noites em que quase desisti, Tu nunca soltaste a minha mão nem por um instante. Obrigado pela vida de Maria, que hoje sobe até Ti em glória e que nos ensina, com o exemplo silencioso da própria vida,
que a entrega não é fraqueza, é a forma mais alta de confiança que uma criatura pode oferecer ao seu Criador. Obrigado também pelas pequenas coisas desta semana que passou, pelo teto que me protegeu, pelo alimento na mesa, pelas mãos que ainda podem trabalhar, pelos passos que ainda podem caminhar. E agora, Senhor, eu entrego essa noite mal dormida. Entrego o peso que carreguei sozinho durante toda esta semana. Entrego o silêncio pesado que mora dentro da minha casa. Entrego o casamento que esfriou com o passar do tempo. Entrego os filhos que se afastaram e que hoje mal conversam comigo. Entrego a conta que não fecha por mais que eu me esforce. Entrego o corpo cansado que já não aguenta mais tanto peso. Entrego o coração que já não sabe mais quanto ainda pode suportar. Eu entrego, Senhor, até mesmo aquilo que eu não consigo colocar em palavras direito. Aquela dor que mora bem no fundo, que só Tu conheces por inteiro, sem que eu precise explicar. Entrego a saudade de quem já partiu. Entrego a decisão que ainda não sei como tomar. Entrego o medo do futuro que às vezes me tira o sono. Entrego cada mágoa antiga que eu ainda carrego, mesmo sem querer, mesmo tentando perdoar. Entrego e não peço que Tu apagues o problema num passe de mágica instantânea. Peço que Tu venhas morar dentro dele comigo, do jeito que visitaste a casa de Isabel, enchendo de alegria até quem já esperava há muito tempo, quase sem esperança. E agora eu peço, Senhor, peço paz para dentro da minha casa, uma paz que se sinta assim que a gente atravessa a porta. Peço que a Tua presença entre como entrou Maria, trazendo alegria antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Peço restauração para o casamento que enfraqueceu. Peço reconciliação verdadeira para os filhos que se distanciaram de mim. Peço provisão certa para a conta que ainda não fechou. Peço cura profunda para o corpo que dói e para a alma que sofre junto com ele. Peço descanso de verdade para a mente que não para de girar nem à noite. Peço também, Senhor, por quem chora escondido, por quem sorri de fora, mas carrega uma tristeza profunda por dentro, por quem já não sabe mais como pedir ajuda. Peço por quem espera uma decisão médica, por quem espera uma resposta de emprego, por quem espera o telefone tocar com uma notícia boa depois de tanto silêncio. Peço, Senhor, que Tu visites cada casa que ouve esta oração agora, do mesmo jeito que visitaste a casa de Isabel, trazendo alegria antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Peço, Senhor, que Tu ensines cada um de nós a esconder menos o cansaço, a pedir ajuda sem vergonha, a permitir que outras pessoas nos sirvam assim como Maria serviu Isabel, sem orgulho, sem medo de parecer fraco diante dos outros. Peço, Senhor, que Tu abras portas que pareciam fechadas, que Tu faças justiça onde os homens não conseguiram fazer, que Tu sejas o defensor de quem não tem mais voz para lutar sozinho, o consolo de quem já não tem mais lágrimas para chorar. Senhor, eu me entrego por inteiro e peço que a Tua vontade se cumpra em mim assim como se cumpriu em Maria. Que eu diga sim mesmo sem entender tudo agora. Que eu confie mesmo sem ver o caminho inteiro à minha frente. Que eu me deixe levar por Ti, dia após dia, para que um dia eu também seja levantado, como ela foi levantada, coroada de glória junto ao Teu trono. Em nome de Jesus eu declaro paz sobre esta casa e sobre tudo que existe dentro dela. Em nome de Jesus eu declaro reconciliação sobre as famílias que hoje estão distantes umas das outras. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre os corpos cansados que ouvem esta oração agora, onde quer que estejam. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre cada filho, cada neto, cada criança que faz parte desta casa. Em nome de Jesus, eu declaro esperança viva, onde antes só havia desânimo e cansaço. Em nome de Jesus, eu declaro restauração sobre tudo aquilo que parecia quebrado demais para ser consertado por mãos humanas. Em nome de Jesus, eu declaro que esta semana que se inicia será diferente, marcada pela presença viva de Deus em cada detalhe, em cada pequena decisão, em cada conversa difícil que ainda precisa acontecer.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a bênção de Deus desça agora sobre a sua casa inteira, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre cada decisão importante que você vai tomar neste domingo e nesta semana que se aproxima. Que Nossa Senhora, que hoje é levada aos céus em corpo e alma, interceda por você diante do trono do próprio Filho e que ela caminhe ao seu lado em cada passo daqui para frente, do jeito que caminhou ao lado de Isabel naquela visita simples, que mudou a história. Que a sua mente encontre descanso verdadeiro, que o seu corpo encontre alívio real, que a sua fé encontre firmeza mesmo nos dias de tempestade que ainda virão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir estas palavras hoje. Alguém que talvez esteja carregando neste exato domingo um peso muito parecido com o seu, sem coragem de dizer isso em voz alta para ninguém. Inscreva-se no canal para que a gente possa continuar caminhando junto, todos os dias, buscando juntos a presença de Deus na vida comum, na rotina de cada manhã. Vá em paz, entregue, levantado, exatamente como Maria foi levantada. Amém.